No dia 15 de julho de 1975, um prédio pegou fogo em Watzing, no distrito de Hamburgo, Alemanha. Os bombeiros que trabalhavam para conter o incêndio tiveram certezas de que haviam vítimas no prédio porque o cheiro de carne queimada era proeminente no local. Até que eles encontraram um tronco humano em avançado estado de decomposição no sótão do apartamento de um morador chamado Fritz Wonka, que foi mais tarde identificado como o autor deste e de mais 3 assassinatos. As vítimas dele eram convidadas a lhe acompanhar por uma noite sem saber que essa seria a última. Nós estamos falando do caso Bar Luva Dourada e você acha que tem estômago para ele, mas eu aposto que não. Friedrich Wonka nasceu no dia 31 de julho de 1935, em Leipzig, Alemanha. Sua mãe, Elsie, trabalhava como faxineira e seu pai, Fritz, era marceneiro, até que foi convocado para trabalhar em um campo de concentração russo. Em 1946, seu pai faleceu de doenças relacionadas ao alcoolismo e a sua mãe se viu numa situação complicada, onde, sendo mãe solo de 10 crianças e sua renda ordinária de faxineira, resolveu se desfazer de mais de metade dos seus filhos, o condicionando ao cuidado de um orfanato lá mesmo em Leipzig. Eles tiveram uma infância conturbada e não demorou muito para que cada um tomasse seu caminho, que um tempo depois passou a ser desconhecido pelo Frederick. Aos 15 anos, ele começou a aprender o trabalho como pedreiro, mas ele teve que desistir por conta de uma alergia causada pelo pó que constitui o cimento. Então, em 1951, o Frederick fugiu para a Alemanha Ocidental e lá ele conseguiu um trabalho como servo agrícola. Nessa época, ele conheceu uma mulher chamada Margot, com quem se casou e teve um filho, mas eles se separaram um pouco antes do nascimento do garoto. E depois deixou a aldeia, voltando para a cidade de Hamburgo, onde conseguiu um trabalho como estaleiro. Em 1956, ele sofreu um acidente nesse trabalho que quase lhe custou a vida. O impacto quebrou vários dos seus dentes, deslocou seu maxilar superior, desfigurou seu nariz e acentuou ainda mais o seu estrabismo. Depois disso, mesmo achando que ele nunca mais atrairia nenhuma mulher por conta da sua aparência, ele conheceu uma mulher chamada Inge e eles se casaram em 1957. Mas nos 10 anos seguintes, as idas e vindas eram constantes, o que veio acarretar o divórcio do casal em 1967, após protagonizarem vários episódios violentos diante dos vizinhos. Ele se mudou para o bairro de Alona, na periferia de Hamburgo, onde viveu por alguns meses compartilhando o apartamento com uma mulher que acabou por denunciá-lo por tentativa de estupro. Em juízo, a mulher constatou que recusou vários dos seus pedidos sexuais e então ele acabou por forçá-la. Wonka se desculpou e o juiz acabou por condená-lo apenas a uma multa de 6.000 euros. Nessa época, então, ele se mudou para a zona de Ripperban, onde começou a morar num apartamento muito bom, inclusive. Era no 3º andar, tinha um sótão que funcionava como se fosse uma sacada, privilégio do último andar. Só que apesar de ter um bom emprego e ter uma vida consideravelmente boa, o Fritz começou a ter depressão. Além de odiar a si mesmo por conta da sua aparência, o Fritz também começou a odiar as mulheres, porque ele desacreditava que algum dia teria uma relação real e saudável. As pessoas que o conheciam diziam que ele era um cara muito amigável e gentil, mas que ele era muito carente porque ele estava sempre à procura de uma companhia feminina. Nessa época ele passou a ter uma vida solitária, ele se afundou no álcool, ele bebia demais e ele também começou a se intitular como o nome do seu pai, que era Fritz. Foi aí que ele começou a frequentar os bares da região da Zona Vermelha de Hamburgo. Era uma parte da cidade que haviam muitos bares e festas noturnas, um local totalmente informal, com muitos usuários de drogas, prostitutas e todo tipo de gente que ia até lá em busca de diversão duvidosa. Foi aí que ele começou a frequentar um bar chamado Bar Luva Dourada, onde se dispunha das suas bebidas favoritas e haviam também muitas mulheres por lá. Ele bebia muito, então ele começou a frequentar direto esse bar, todos os dias ele estava por lá, e todas as pessoas que o conheceram ali o conheciam pelo nome de Fritz, porque era assim que ele se apresentava, só que foi nesse local que ele conheceu as suas vítimas. Numa das suas idas ao bar, ele conheceu uma mulher chamada Gertrude Brauer, de 43 anos. Ele convidou essa mulher para ir a seu apartamento para passar uma noite com ele, no entanto, a mulher acabou recusando a relação sexual devido à embriaguez do seu cliente. Mas então o Fritz, bêbado e enfurecido, não aceitou a rejeição e a sufocou. Mais tarde, ele desmembrou e cortou o corpo em pequenos pedaços, que deixou em diferentes pontos da cidade, e apesar da polícia ter descoberto os restos mortais da Brauer, eles não encontraram o autor dos assassinatos na época. Nos 4 anos seguintes, ele suspendeu as suas atividades criminosas por medo de ser pego pela polícia, mas vendo que aquilo não daria em nada, ele voltou a frequentar o bar em busca de novas vítimas.
Em agosto de 1974, ele conheceu a Annabelle Shells, de 54 anos, isso também no bar Luva Dourada. Depois de concordar com o preço razoável de uma noite, a mulher acompanhou ele sem medo até o apartamento. A aparência frágil de Fritz não deixou a mulher cautelosa, mas quando ele foi incapaz de ter uma ereção e prolongar a relação sexual, a prostituta riu dele. Essa zombaria mexeu com a sua raiva e ele acabou o matando novamente. Após o crime, ele não fez muito diferente do que a primeira vítima, só que dessa vez ele desmembrou a mulher e escondeu seus restos mortais no seu próprio sótão. 4 meses depois, ele fez o mesmo com a Frida Hoblick, de 57 anos, e em janeiro de 1975 com Ruth Schultz, de 52 anos. Só que por conta das suas deficiências físicas, ele não era capaz de se livrar dos corpos e, mais uma vez, ele escondeu o corpo das mulheres no seu sótão. E é claro que por conta da decomposição dos corpos, o cheiro no apartamento começou a ficar insuportável. Os moradores do prédio começaram a conversar entre si da onde estava vindo aquele cheiro e até chegaram a fazer reunião de condomínio. E quando ele foi perguntado do cheiro, ele falou que não sabia de nada. Falou também que ele tinha quase certeza que o cheiro vinha do apartamento do vizinho dele, que era de outro país, então o cara fazia umas comidas diferentes. E apesar dele ser um cara estranho e um pouco desleixado, os vizinhos jamais suspeitaram dele. Os vizinhos acreditavam que ele era apenas um cara solitário e que, apesar do seu vício extremo em álcool, ele não faria mal a ninguém. Até que no dia 17 de julho daquele mesmo ano, um incêndio aconteceu no prédio. Eram 13h30 da tarde quando os bombeiros chegaram ao que mais tarde seria conhecido como Casa dos Horrores de Hamburgo. Durante a extinção de incêndio, alguns agentes inspecionavam cada andar em busca de possíveis vítimas. Eles acreditavam que tinham sim vítimas no prédio porque o cheiro de carne queimada era muito forte. Até que em um momento o teto do sótão desabou e 4 enormes sacolas caíram. E quando eles abriram a sacola, eles descobriram ali o impensável: pernas, braços e torsos mutilados de várias mulheres. Assim que as últimas chamas foram apagadas, a polícia revistou o apartamento de Fritz e encontrou roupas, sapatos femininos, imagens pornográficas e pôsteres de modelos nuas, muitas bonecas, além de inúmeras garrafas de bebidas de álcool vazias e cheias. O Wonka estava trabalhando no momento, mas assim que ele chegou no prédio, ele foi preso e levado para a delegacia. Depois de 60 horas sem abrir a boca, ele finalmente acabou contando tudo. Em sua declaração, o Fritz chamou a si mesmo como o Jack o Estripador, e quando ele foi perguntado sobre os restos mortais em seu apartamento, ele deixou escapar: "Eu acabei de transar com eles." Além disso, ele deu todos os tipos de detalhes sobre as vítimas, seus nomes, datas e os motivos pelos quais elas foram assassinadas. Ao comparar esses dados, os investigadores perceberam que ninguém havia denunciado o desaparecimento daquelas mulheres, ninguém estava procurando por elas, com exceção da primeira, Gertrude Brauer, porque o caso dela estava sem solução há mais de 5 anos e agora ele tinha sido resolvido porque o Wonka guardava seu tronco em uma sacola no sótão da sua casa. Durante o julgamento realizado no Tribunal Regional de Hamburgo em 1976, os psicólogos forenses que examinaram o réu determinaram que Fritz desenvolveu uma agressividade e a descarregou em mulheres relativamente indefesas, sob a influência de quantidades consideráveis de álcool. E apesar de tantas provas coletadas e seu próprio depoimento na sede da polícia, Wonka afirmou no depoimento que não era culpado dos crimes. Seu advogado de defesa tentou desculpar as suas ações porque ele era uma pessoa com problemas psiquiátricos devido ao seu sério vício em álcool. E foi assim que o então conhecido por Fritz Wonka foi condenado a 15 anos de prisão por homicídio e mais 3 por homicídio culposo. Todos eles cometidos em estado de culpa reduzida. Isso significa que ele não iria para uma prisão tradicional e sim para um hospital psiquiátrico. Ele cumpriu a sua estadia com muito bom comportamento e sem qualquer tipo de alteração. No final da sua sentença, ele foi liberado e viveu sob a identidade de Peter Jensen em uma casa de repouso na Alemanha. E sua permanência no manicômio não passou despercebida devido a alguns delírios fortes que ele tinha. Ele dizia que ouvia vozes de mulheres durante a noite e que o cheiro de cadáver no seu quarto era muito forte. O Wonka já estava com 63 anos, fazia 5 anos que ele estava em liberdade. Era o dia 23 de outubro de 1998, quando o Wonka veio a falecer por ataque cardíaco. A história macabra do Wonka e seus assassinatos foi traduzida para a literatura em 2016. O nome do autor e do livro é em alemão, então eu não vou saber pronunciar, mas tá aí para quem tiver interesse. É um romance que foi lançado em 2016 e essa obra ganhou um dos mais respeitados prêmios literários da Alemanha. A forma como o autor narra o mundo sombrio de Fritz Wonka, atolado no consumo excessivo de álcool, problemas sexuais e crimes violentos, chamou a atenção do diretor Veit Akin, que em 2019 fez uma adaptação cinematográfica do livro pouco indicada para impressionáveis estômagos, chamado de O Bar Luva Dourada. Eu não cheguei a assistir o filme, mas os cinéfilos referem-se a ele como um filme totalmente sórdido e perturbador.
E ele também foi comparado a essa obra aqui, que se chama A Casa que Jack Construiu, de Lars von Trier. Eu não entendo muito de cinema, mas eu assisti o trailer do filme Bar Luva Dourada e eu acho que é no mínimo estranho e até angustiante. Mas se você quiser assistir o filme, eu acho que você encontra por aí nos sites ou nas plataformas de streamer. Então, gente, esse foi o caso do assassino do Bar Luva Dourada. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse caso. Se você gosta de casos de serial killer, não esquece de curtir esse vídeo pra mim saber que vocês gostam e trazer mais casos aqui no canal. Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima!